O filme começa com Jacob e Ron fazendo amor, com ele dizendo que a amava, mas Ron não ficou satisfeita com o tempo que teve com ele. Enquanto ele dormia, ela saiu da cama, foi a outro quarto, abriu um vídeo e tentou se satisfazer sozinha. De manhã, Ron colocou colírio nos olhos, maquiou-se e vestiu-se. Enquanto ensaiava seu discurso, a família se reuniu para o café da manhã, com muito barulho e a casa em caos. Ron e sua filha, Nora, conversaram sobre os sapatos que Nora dera a um sem-teto. Ed e Ron perguntaram por que ela os dera, já que eram para caminhadas. Nora disse que era dançarina, não maiquer, e que os sapatos não serviam nela nem ficavam bem. Explicou que os dera a um menino. A caminho do escritório, Ron encontrou um grupo de pessoas reunidas em volta de uma agitação causada por um cachorro que ninguém conseguia controlar. O cão correu em direção a Ron, assustando-a. Samuel chamou o cachorro, que foi até ele, e ele o acalmou. O dono do animal chegou para levá-lo. Ron e Samuel olharam nos olhos um do outro por um momento antes de ela entrar apressada em seu escritório. Quando Ron chegou ao seu escritório, Esme, sua assistente, garantiu-lhe que ela não estava atrasada. Em frente à câmera, Ron gravou um segmento sobre o novo Harvest adicionado à sua frota. Ela começou citando Ahmed Rey: à medida que mais e mais inteligência artificial entra no mundo, mais e mais inteligência emocional é necessária na liderança. Ela enfatizou que os engenheiros devem ser responsáveis por seus produtos, pois a vida muda todos os dias. Após terminar a gravação, Esme e Ron discutiram os pensamentos que Ron havia compartilhado. Esme perguntou se Ron poderia se apresentar para os novos estagiários. Ron concordou. Esme chamou os estagiários e os apresentou à CEO da empresa, a senhora Ron Matisse. Todos estavam animados em conhecê-la. Ron tranquilizou-os para não ficarem nervosos e os encorajou a fazer qualquer pergunta. Enquanto estavam juntos, Samuel fez uma pergunta. Ela acha que a automação oferece benefícios ambientais e econômicos reais ou é apenas comercializada dessa forma para aprovação pública? Esme rapidamente colocou todos para fora da sala, dispensando a pergunta de Samuel ao dizer que Ron estava ocupada. Os estagiários discutiram mais tarde seu primeiro dia e disseram que gostaram. Samuel perguntou a Esme sobre a aplicação. Sebastian respondeu, explicando que era um programa em toda a empresa e que eles receberiam um e-mail. Sebastian também os aconselhou que ter um mentor era altamente recomendado. Eles também convidaram todos os estagiários para a festa de fim de ano. No escritório, Ron estava ao telefone discutindo negócios enquanto Samuel estava em uma cafeteria. Ron foi até a mesa dele, ainda ao telefone, e ordenou que lhe trouxesse uma xícara de café. Quando ele a trouxe, ela desligou e perguntou como ele acalmou o cachorro. Ele disse que usou um biscoito. Ron, surpresa, perguntou se ele carregava biscoitos todos os dias. Ele respondeu brincando, perguntando se ela precisava de um. Samuel então aconselhou Ron que não era saudável beber café após o almoço e perguntou quantas xícaras ela tomava por dia. Ron deu a ele um olhar estranho e disse que não era da conta dele, mas então admitiu que bebia 7 xícaras por dia enquanto atendia seu telefone que tocava. Naquela noite, Ron e Jacob deitaram na cama. Ron assistia a um vídeo quando Jacob a beijou por trás, pedindo que olhasse para ele. Ela disse que queria dormir assistindo a vídeos. Enquanto ela cobria o corpo com um lençol, ele continuou a beijá-la. Ron virou-se e cobriu os olhos com um travesseiro. Jacob tocou e beijou-a, então admitiu que não queria que as coisas fossem assim porque se sentia como um vilão. Ron removeu o travesseiro de seus olhos. No escritório, Ron filmava um segmento sobre ser uma CEO e como ela se via como uma especialista em humanos. Ela falou sobre a pressão que os CEOs enfrentam e disse, olhe para cima, sorria e nunca mostre fraqueza. O diretor a aconselhou a não usar a palavra fraqueza porque tinha uma conotação negativa e que a vulnerabilidade não deveria ser vista como negativa. Na festa de fim de ano, as pessoas dançavam, conversavam e bebiam. Ron e Esme sentaram-se juntas, e Esme mencionou o quanto amava o nome de Roy. Ron, surpresa, disse que havia crescido em comunas e seitas e foi nomeada por um guru. Esme riu e disse que presumiu que Ron havia sido criada por soldados ou robôs. Nesse momento, Ron notou Samuel na festa. Lá fora, Ron ficou sozinha. Samuel aproximou-se e pediu um isqueiro para acender seu cigarro. Enquanto fumava, ele perguntou a Ron se ela gostava do Natal, mencionando que o odiava. Eles foram interrompidos e Ron deu a ele uma chance de falar. Samuel disse-lhe que a escolhera como sua mentora. Ron ficou confusa e disse que não fazia parte do programa. Ele explicou que vira o nome dela na lista e enviará um pedido para ela como sua mentora. Agradecendo pelo isqueiro, ele voltou para dentro. Lá dentro, Ron e Nora juntaram-se à pista de dança. Jacob juntou-se a eles, pegou a mão de Ron e começaram a dançar. Eles conversaram, lembrando há quanto tempo não dançavam juntos. Ron, parecendo desconfortável, afastou-se, dizendo que não queria dançar com ele. Mesmo que Jacob insistisse que tudo bem, pois eram casados, ela recusou. Ron ficou de lado e viu Samuel dançando com outra mulher.
Sua gravata escorregou de seu pescoço para o chão. Em casa, Ron e Jacob sentaram-se à mesa. Ron estava no telefone enquanto Jacob falava sobre o suicídio de Atis. Ron resmungou uma resposta, distraída com seu telefone. Jacob disse que seu resmungo não fazia sentido e brincando perguntou com quem ela estava mensageando. Ela alegou que estava mandando e-mails. Ron largou o telefone, levantou-se e caminhou até Jacob. Ele a abraçou e perguntou se ainda era relevante em sua vida. Ron beijou sua testa e respondeu, nenhum deles é relevante. Eles precisam prestar atenção à avalanche que está vindo para eles. No escritório, as pessoas limparam a sala da festa. Ron encontrou a gravata de Samuel S. Tai da festa e a levou para seu escritório. Ela ouviu uma transmissão de rádio sobre finanças e mercados de capitais. Segurando a gravata, ela engoliu em seco, emocionalmente tocada. Enquanto estava sentada no sofá de seu escritório, Ron deitada na cama, uma terapeuta injetou perto de seus olhos, colocando-a sob uma máquina sem nenhum creme anestésico. Enquanto tentava ver, imagens de crianças, sons de um cachorro apareceram em sua mente. Uma voz lá fora perguntou o que ela estava notando, vendo e sentindo. Em casa, eles estavam tirando fotos de Natal. Jacob e Ron pediram a sua filha mais nova, Isabelle, para trocar de roupa para a sessão de fotos. Ela se recusou. Nora estava aberta a trocar de roupa. No escritório, Ron ficou em um elevador tentando ver seu reflexo. Samuel juntou-se a ela. Ele mencionou estar ansioso pela terça-feira. Ron, surpresa, perguntou por quê. Ele explicou que a reunião de introdução da mentoria estava marcada para terça-feira. Ela ficou confusa e disse que não vira e-mail sobre isso. Samuel comentou sobre algo perto de seus olhos, dizendo que ficava bem nela. De volta ao escritório, Esme maquiou Ron. Ron perguntou quem a inscrevera no programa de mentoria. Esme disse que a Zel achará ótimo para ela participar de atividades internas. Esme então perguntou se poderiam discutir sua promoção em breve e Ron concordou. Na sala de reuniões, Samuel sentou-se esperando por sua primeira sessão de mentoria. Ron entrou e disse que ele tinha 7 minutos. Quando ele estendeu a mão para um aperto, ela a ignorou. Samuel a corrigiu, dizendo que era uma sessão de 10 minutos e agradeceu por ela ter arrumado tempo. Ron resmungou que havia sido forçada a reunião, embora ele não a ouvisse. Ele perguntou por que ela escolhera aquela sala para a reunião. Ela perguntou se ele não gostava, e ele garantiu que sim, mencionando sua vibe agradável e paredes à prova de som. Ron disse sarcasticamente para ele se apressar, pois o tempo estava passando. Samuel perguntou como a automação de armazéns começou. Ron, surpresa, disse que ele poderia encontrar isso online. Ele brincou dizendo que a internet não era confiável. Ela contou sua jornada. Após se formar em Yale, foi recrutada por uma firma de investimento que a submeteu a uma série de testes, incluindo estimar quantas bolas de ping-pong caberiam em uma sala. Samuel perguntou quantas, mas ela o ignorou e continuou. Eventualmente, pediram-lhe para resolver um estudo de caso sobre uma empresa com dificuldades. Mesmo após uma semana, ela não conseguiu e admitiu isso. Samuel perguntou o que aconteceu depois. Ela disse que a contrataram porque estavam procurando por uma personalidade como a dela. Ela então começou sua própria empresa visando automatizar tarefas repetitivas para devolver o tempo das pessoas. Samuel interrompeu, dizendo que ela estava, na verdade, limitando personalidades sedentas de poder. Ela ficou chateada, embora ele se desculpasse, Samuel seguiu-a antes que ela saísse da sala e aproximou-se dela. Mesmo que ela continuasse dizendo que tinha que ir. Eles começaram a se beijar. De repente, Ron pediu desculpas e disse que não deveria ter acontecido. Ele garantiu que estava tudo bem e ela saiu. Mais tarde, Ron e sua família foram caminhar. Ron e Jacob estavam dormindo quando o telefone de Roy começou a tocar. Ela o silenciou, saiu da cama e ficou pela janela. Olhando para fora, viu Isabelle na piscina com Elia, a garota da casa ao lado, e elas se beijaram. De manhã, Ron tirou o cachorro morto da piscina e perguntou a Isabelle se ela amava a garota da casa ao lado, mencionando que pensava que ela estava apaixonada por Mary. Isabelle respondeu que estava apaixonada por Mary, mas estava apenas se divertindo com Elia. No escritório, Samuel e os estagiários assistiam a um programa de TV discutindo como seu ambiente de trabalho era respeitoso e aconselhando os funcionários a relatarem quaisquer experiências de assédio imediatamente. Naquele momento, Ron saiu do escritório e Samuel a viu e seguiu-a. Samuel perguntou a Ron por que ela não responderá ao e-mail sobre sua próxima reunião, que deveria ser realizada semanalmente. Ron disse que estava ocupada. Samuel respondeu que era uma tarefa simples e disse que, se ela não quisesse fazê-lo, ele encontraria outro mentor. Ron disse que seu comportamento era inadequado e que pensaria a respeito e avisaria. Sentindo-se confusa, Ron correu para o teatro onde Jacob trabalhava. Jacob supervisionava o ensaio de Steven. Quando viu Ron, ficou surpreso e perguntou por que ela viera. Ela disse que queria vê-lo em seu habitat natural.
Ele lembrou a de que fazia muito tempo que ela não fazia isso, desde quando ela pensava que ele tinha um caso com a técnica de iluminação. Em uma festa, Ron juntou-se a Zell e Esme. Elas sentaram-se juntas, discutindo a contratação de mais funcionárias para ajudar as jovens a subir para posições de liderança. Após Esme sair, notaram um copo de leite em sua mesa, mas ninguém sabia quem o pedirá. De longe, Ron viu Samuel e percebeu que ele o pedirá para ela. Ela bebeu tudo enquanto ele a observava. Enquanto Ron ficava conversando com alguém, Samuel passou atrás dela e sussurrou, "Boa garota." Naquela noite, Ron vestiu-se e foi ao teatro onde o filme de Jacob estava sendo exibido. Ela cumprimentou a todos e disse que amara o filme. Jacob parecia feliz por tê-la ao seu lado. Ron então viu uma mensagem de Samuel e disse aos outros que tinha uma emergência de trabalho, saindo abruptamente. Jacob ficou desapontado e disse que gostaria que ela ficasse, pois era um dia especial para ele. Ron foi ao escritório na esperança de ver alguém, mas não havia ninguém. Em sua mesa, encontrou uma mensagem com a localização de um hotel. Lá fora, Samuel fumou um cigarro enquanto olhava para um prédio iluminado. Ron foi ao lugar de Samuel vestindo um vestido novo. Quando chegou ao quarto, não havia ninguém. Ela acendeu a luz, tirou o casaco e sentou-se na cama. Samuel logo entrou. Ron disse-lhe para sentar e disse que precisavam falar sobre seu comportamento, deixando-lhe bilhetes, ligando e mensageando. Samuel, confuso, disse-lhe que ela havia seguido sua liderança, vestido-se lindamente para um estranho como ele e que isso confundia. Samuel ordenou que ela se ajoelhasse. Ron disse que não queria machucá-lo porque ele era jovem. Samuel respondeu que tinha poder sobre ela, que poderia fazer uma ligação e tirar tudo dela. Ele novamente disse para ela se ajoelhar no chão. Ron disse que seu comportamento era inaceitável, pegou seu casaco e começou a sair do quarto. Mas de repente ela voltou e beijou-o. Samuel parou-a, fez com que se ajoelhasse e deu-lhe chocolate. Ela começou a agir como um cachorro e ele a abraçou. Samuel e Ron começaram um caso. Uma noite em sua casa, Mary veio passar o tempo com Ron, Jacob, Nora e Isabelle. Ron e Jacob gostaram dela. Ron disse a Jacob que Isabelle tinha sido mais solidária ultimamente. No dia seguinte, quando Ron chegou em casa, encontrou Samuel conversando com sua família. Ron, confusa, juntou-se a eles e perguntou a Samuel o que ele estava fazendo lá. Samuel explicou que ela esquecera seu laptop no escritório e que Esme dissera para ele levá-lo até ela. Ron disse que seria melhor enviar um mensageiro. Nora perguntou a Samuel se ele também trabalhava com robôs e ele respondeu que era apenas um estagiário remunerado. Ele também mencionou que trabalhava em um bar. Quando Nora disse que era dançarina, convidaram-no para se juntar a eles em uma caminhada. A princípio, ele recusou e Ron pareceu desinteressada, mas insistiram, então ele se juntou a eles. Após a caminhada, no carro, Samuel disse a Ron que amava sua família. Ron disse-lhe para nunca mais aparecer para sua família e disse que suas famílias eram suas prioridades. Samuel tentou sair, mas Ron trancou a porta, repetindo que não deveriam se ver fora do escritório. Samuel disse-lhe que, dada a diferença de idade, ela era como uma mãe para ele e que ela não precisava se preocupar porque ele não estava procurando uma namorada. Ron insistiu que deveriam manter as coisas profissionais e que não queria demiti-lo. Samuel saiu agressivamente do carro e foi embora. Em um armazém, uma voz automatizada deu as boas-vindas aos visitantes ao Centro de Desenvolvimento de Robótica. Relatórios anunciaram que a Tensile Automation recebeu respostas extremamente positivas para seu produto mais novo, o Harvest. No escritório, Ron juntou-se a Sebastian e Samuel. Samuel estava saindo. Ron começou a discutir as fitas que a Zell enviará, e Sebastian aconselhou-a a relaxar e preparar-se para suas perguntas. Então, Ron recebeu uma mensagem, desculpou-se e saiu. Fora do prédio, Samuel fumou um cigarro. Ron aproximou-se e perguntou se ele estava bem. Samuel disse que não se sentia confortável trabalhando para ela mais e que planejava solicitar uma transferência para outro departamento. Ron, assustada, disse que ele não podia fazer isso porque levantaria questões, levaria a uma investigação e potencialmente a demitiria. Samuel disse que era o melhor para ambos e foi embora. À noite, Ron e Jacob deitaram na cama. Ron estava no telefone enquanto Jacob pedia que estivesse com ele. Ela tentou, mas não conseguiu se concentrar e admitiu que nunca sentiu química com ele. Ela disse para ele não tocá-la e o deixou confuso. Ron foi ao bar onde Samuel trabalhava. Samuel a viu, mas continuou seu trabalho. Ela esperou, mas Samuel enviou seu colega Josh para dizer-lhe que fosse embora. Quando ela perguntou por quê, Josh disse que Samuel instruíra. Ron saiu confusa. De manhã, Ron e Jacob estavam na sala. Jacob perguntou sobre o bolo para o aniversário de Isabelle, e Ron garantiu que o encomendara. Ele então trouxe à tona suas palavras e ações da noite anterior. Ron aproximou-se, disse que não quis dizer aquilo e culpou o estresse. Mais tarde, em uma sala, Ron esperou por Samuel. Quando ele chegou, disse que tinha apenas 7 minutos.
Ela perguntou se ele havia falado sobre a transferência, mas ele comentou sobre seu nervosismo. Ela admitiu que não queria machucá-lo. Samuel disse que ela era quem estava se machucando, não ele, e sugeriu que continuassem o que estavam fazendo consensualmente, estabelecendo regras. Quando ela hesitou, ele ameaçou contar a alguém, forçando-a a concordar. À noite, em um quarto, Ron vestiu-se enquanto Samuel chegou, também vestido. Ele fez com que ela se despisse, lembrando-a de sua ameaça, então disse-lhe que ela era linda. Ela não acreditou, mas ele a abraçou, e ela o abraçou de volta, emocionada. Ele a chamou de Baby Girl, bebeu, dançou para ela e eles aproveitaram o momento. Eles concordaram que Jacob seria sua palavra de segurança. Na cama, Ron disse a Samuel que achava que ele era uma pessoa adorável. Ele admitiu que se assustava. Ela o abraçou. Na festa de aniversário de Isabelle, Ron ficou sozinho observando Nora dançar. Um flashback de vozes e imagens de crianças apareceu em sua mente. Ela então cortou o bolo de aniversário. Alguém bateu à porta. Ron abriu e encontrou Esme e Samuel trazendo um bolo para Isabelle. Vê-los juntos deixou Ron com ciúmes. Ela puxou Samuel para a cozinha e exigiu saber o que ele estava fazendo com Esme. Ele disse que estavam apenas se vendo. Ron gritou que ele era só dela. Esme entrou oferecendo ajuda e Ron acidentalmente quebrou um copo. Esme perguntou se estava tudo bem e Ron dispensou suas preocupações. Esme e Samuel saíram. No escritório, Ron chamou Esme e perguntou como ela estava, então trouxe Samuel à tona. Ela alertou que Esme estava prestes a ser promovida enquanto Samuel era apenas um estagiário, insinuando que não seria bom para ela. Esme admitiu que não pensara nisso. Ron afirmou que estava tentando protegê-la. O telefone de Ron tocou. Samuel pediu para vê-la naquela noite. A caminho do bar, ela ligou para Jacob, dizendo que se atrasaria para o trabalho e pedindo que dissesse a Isabelle sobre o treino de futebol. No bar, ela lutou para encontrar Samuel na luz fraca e no espaço lotado. Quando ele finalmente apareceu, dançaram por um longo tempo. Após sair do bar, Samuel fumou e contou-lhe sobre os pássaros cucos, que botam ovos em ninhos de outros pássaros. Ron deitou em seu peito, sem entender seu significado. Ela perguntou se ele estava fazendo com Esme o que fazia com ela. Samuel disse que gostava de Esme de maneira diferente e que ela o fazia amar a si mesmo de um jeito diferente. Quando Ron voltou para casa, tentou entrar silenciosamente, mas Isabelle a esperava na sala. Ron surpreendeu-se e perguntou por que ela não dormira. Isabelle disse que a esperava e perguntou como ela estava. Ron disse que estava apenas ocupada com o trabalho. Elas verificaram o bem-estar uma da outra antes de irem para a cama. De manhã, durante o café da manhã, a porta bateu. Era Esme. Jacob, Isabelle e Nora saíram. Ela trouxe à tona seu aumento, dizendo que não o discutiram. Ron pediu desculpas. Esme então revelou que sabia sobre Ron e Samuel, mas não queria que Ron tomasse decisões por medo. Ouvindo isso, Ron ficou estressada. Esme garantiu que queria vê-la ter sucesso e ajudar sua comunidade, acrescentando que nunca mais encontraria Samuel. Então Ron agradeceu-a. Em casa, Ron sentou-se se sentindo estressada. Jacob aproximou-se e perguntou o que havia de errado. Ron disse-lhe que, desde pequena, tinha pensamentos escuros e repugnantes em sua mente, e faria qualquer coisa para se livrar deles. Ela queria ser uma mulher inteligente, mas não importa o quanto trabalhasse em si mesma, não podia escapar desses pensamentos. Até a terapia não ajudava, e ela acreditava que estavam conectados à sua infância. Enquanto falava, sua voz tremia. Ron disse a Jacob que era assim que ela era. Ela disse que nunca poderia ser a pessoa normal que ele queria que ela fosse. Jacob pediu que fosse mais específica e ela admitiu que nunca experimentara suas fantasias na vida real até conhecer alguém. Jacob, sentindo-se triste, perguntou sobre a pessoa, se ele a conhecia ou não. Ron garantiu que ele não a conhecia. Era apenas um estranho. Jacob, agora assustado, perguntou se ela estava apaixonada por ele. Ela disse que não estava. Não era sobre amor. Jacob, ficando agressivo, perguntou como ela podia fazer isso com seus filhos. Ele disse para ela sair de casa e a deixou. Em seu quarto, Ron deitou-se na cama. De repente, ela ouviu algo. Olhando pela janela, viu Samuel na piscina. Ela correu até ele e disse para ele ir embora. Em vez disso, ele estendeu a mão, puxou-a para dentro e afogou-a em um beijo. Em casa, Ron e Samuel conversaram sobre como ambas as suas mentes eram perturbadas. Samuel disse-lhe que estavam quites agora. Enquanto falavam, Jacob voltou para casa, vendo-os juntos, ficou furioso. Uma briga irrompeu entre Jacob e Samuel. Eventualmente, sentaram-se em silêncio, a tensão enchendo a casa. Jacob, humilhado, perguntou a Samuel o que Ron havia feito com ele, como ela usará. Samuel o corrigiu, dizendo que sua visão era ultrapassada. Jacob, sobrecarregado, lutou para respirar. Quando Ron tentou ajudar, ele recusou. Samuel interveio, guiando Jacob a respirar fundo e dando-lhe água.
Assim que Jacob se acalmou, Samuel pediu desculpas, certificando-se de que Jacob estava bem, deixou-os sozinhos. Na TV, Esme falou sobre a honra de trabalhar sob Ron Matisse. Ela descreveu Ron como vulnerável, porém forte, alguém que lhes ensinou como elevar e apoiar uns aos outros. Ron passou um tempo sozinha. Então Isabelle a visitou, pedindo que voltasse para casa. Ela disse a Ron que Jacob estava preso no teatro, não comera e estava sentado lendo a Bíblia. Ela tranquilizou Ron de que ele a perdoaria, lembrando-a de que até Mary a perdoara. Sentindo-se fortalecida, Ron levantou-se, e juntas, saíram do lugar. No teatro, Ron encontrou Jacob. Ambos choraram enquanto ela pedia seu perdão. No escritório, Sebastian visitou Ron e perguntou sobre Samuel, informando-a que ele aceitara um emprego em Kawasaki, Tóquio. Ron disse que era bom para ele. Sebastian acrescentou que era bom para ela também. Sentindo sua intenção, Ron percebeu que ele tentava manipulá-la, insinuando que ela tinha algo a ver com a transferência de Samuel. Ele a convidou para um drink, mas ela o recusou. Sebastian avisou-a para ter cuidado. Ron, indiferente, disse que não tinha medo dele. Se quisesse ser humilhada, pagaria alguém para fazê-lo, não ele. Ela então ordenou que ele saísse de seu escritório. No final, Jacob finalmente aceitou Ron por quem ela era e a ajudou a superar a humilhação que Samuel causará.